A primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, é um princípio fundamental na física. Ela afirma que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado por força impressa sobre ele. Em outras palavras, se o objeto está parado, ele permanecerá parado. E se está em movimento, continuará se movendo na mesma velocidade e direção, a menos que uma força externa haja sobre ele. Essa lei destaca a importância das forças para alterar o estado de movimento dos objetos, sem a ação de uma força externa. A tendência natural dos corpos é manter seu estado atual, seja de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Agora vamos para a segunda lei. A segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, descreve como a força aplicada a um objeto está relacionada à sua massa e à aceleração que ele experimenta. Essa lei é expressa pela fórmula F igual a m vezes a, onde F representa a força, m a massa e o objeto a aceleração. Em palavras, segundo a lei de Newton, afirma que a força resulta que age sobre um objeto é igual à massa desse objeto multiplicada pela aceleração que ele sofre. Isso significa que para alterar o movimento de um objeto é necessário aplicar uma força proporcional à sua massa e à aceleração desejada. Por exemplo, para mover um carro pesado é preciso aplicar uma força maior do que a necessária para mover uma bicicleta leve, assumindo que queremos ambos acelerem a mesma taxa. Essa lei também implica que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à sua massa, ou seja, quanto maior a força aplicada, maior será a aceleração, e quanto maior a massa do objeto, menor será a aceleração para a mesma força aplicada. A segunda lei de Newton é fundamental para entender como os objetos se comportam quando submetidos a diferentes forças, e é amplamente aplicada em diversas áreas da física e engenharia para prever movimento dos corpos. Agora a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, também conhecida como a lei da ação e reação, é um princípio fundamental na física que descreve a interação entre dois corpos. Ela afirma que, para toda ação, há sempre uma reação igual e oposta. Isso significa que, quando um corpo exerce uma força sobre o outro, o segundo corpo exerce uma força de igual magnitude, mas em direção opostas. Sobre o primeiro corpo, essas forças são chamadas de forças de ação e reação, e sempre ocorrem em pares. Por exemplo, quando você empurra uma parede, a parede exerce uma força igual ou oposta contra a sua mão. Da mesma forma, quando um foguete expulsa gases para trás, os gases exercem uma força para trás, para frente, sobre o foguete, impulsionando-o para frente. É importante notar que as forças de ação e reação atuam em corpos diferentes e não se cancelam, pois estão aplicadas em objetos distintos. Essa lei é essencial para entender muitos fenômenos do cotidiano e crucial para a engenharia e a física. A terceira lei de Newton explica que é possível andar ao empurrar o chão para trás com os pés. O chão empurra seus pés para frente, permitindo o movimento. Também é a base para a propulsão de veículos, como os carros, aviões e foguetes. Essa lei nos mostra que as interações entre objetos sempre envolvem pares de força que são iguais em magnitudes e opostas em direção, fornecendo uma compreensão profunda sobre como as forças funcionam no nosso mundo.